Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do Contraturno Digital da terceira série do ensino médio. E nesta aula vamos tratar do seguinte, o título dela é Deu Match, pois a gente vai conversar sobre a solução gráfica de um sistema de equações do primeiro grau. Bem, pessoal, inicialmente nós temos que lembrar o que é um sistema de equações de primeiro grau. Um sistema de equações ele é formado por pelo menos duas equações, onde cada uma delas individualmente a gente não consegue achar uma resposta. Como assim? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, x mais y igual a 5. Beleza, mas quem é x, quem é y? Aí, nesse caso, varia, porque eu posso ter 3 mais 2, que é 5, eu posso ter 4 mais 1, que é 5, 1 mais 4, que também é 5. Então, perceba que a gente tem várias possibilidades diferentes para achar o resultado. Mas, quando a gente pega duas equações desse tipo e as coloca no sistema, a gente pode, de repente, encontrar uma solução para ele. E aí nós temos aqui alguns exemplos que estão aqui ao meu lado, certo? Nesse caso aí, então, nós temos, por exemplo, x mais y igual a 5 e 3x menos y igual a 11. É um sistema. No outro sistema, reparem que nós temos 2x menos 3y igual a 8 e 5x menos 2y igual a 1. Beleza? Agora, se a gente for analisar cada uma dessas equações individualmente, a gente pode achar vários resultados. Mas, se eu for trabalhar o sistema com as duas equações ao mesmo tempo, nós temos três possibilidades. Eu posso achar uma resposta, várias respostas diferentes, ou até mesmo nenhuma delas, tá bom? Como a nossa aula trata de solução gráfica de um sistema, é importante a gente relembrar aqui o que é um plano cartesiano, pois a solução gráfica depende diretamente dele. O plano cartesiano ele é formado pela junção de dois eixos, um eixo horizontal que é chamado de eixo x e um eixo vertical que é chamado de eixo y. Quando esses dois eixos se encontram, ali é formado um ponto que geralmente é chamado de ponto de origem. Aqui você verifica que ele está identificado com a bolinha amarela. Quando a gente for jogar um ponto qualquer nesse plano, é importante repararmos o seguinte, esse ponto ele depende diretamente de duas coordenadas. Aqui nesse exemplo, reparem que nós temos o ponto 2 e 4, ou seja, é 2 para x e 4 para y. E aí você pode perguntar assim, é sempre nessa ordem? Sim, pessoal, é sempre nessa ordem. O primeiro valor que aparece sempre em relação ao eixo x. E o segundo valor que aparece sempre será em relação ao eixo y. Beleza, mas como é que a gente faz então para identificar esse ponto no plano? Reparem, a partir da origem, o primeiro valor que aparece nas coordenadas é em relação ao eixo x. Como nós temos aí o ponto 2 que é positivo, a partir dessa origem, você vai andar duas casas para a sua direita. E depois, como nós temos o valor igual a 4, a partir da origem novamente, você vai andar 4 casas para cima, tá bom? E aí, nesse caso, onde esses dois caminhos se encontrarem, ali estará o ponto. Repare aqui no gráfico que nós temos identificado o ponto P. Esse ponto P de coordenadas 2 e 4. Se de repente você mudar a posição, por exemplo, ao invés de ter coordenadas 2 e 4, você colocar coordenadas 4 e 2. Automaticamente, a posição do ponto também irá mudar. Então, é muito importante que você verifique isso, tá? Sempre as coordenadas x e y. E nessa ordem, o valor de x, que é o primeiro valor, sempre será no eixo horizontal. E o segundo valor sempre será em relação ao eixo vertical. Bem, a solução gráfica de um sistema de equações, ela pode acontecer de três maneiras diferentes. Vamos analisar cada uma delas? Acompanhe comigo. A primeira delas, então, nós temos um sistema possível e determinado, que geralmente a gente chama de SPD.
Esse sistema, pessoal, é chamado assim quando ele possui apenas uma solução como resposta. Ou seja, as duas retas, que nesse caso são os gráficos de cada uma dessas equações, não se esqueçam disso, tá? Cada equação de primeiro grau sempre tem como origem uma reta em relação ao gráfico. Quando você tiver apenas uma solução, essas duas retas vão se encontrar em apenas um ponto, tá bom? E aí você pode perguntar assim, existe alguma possibilidade de as retas se encontrarem em mais de um ponto? Sim, existe, mas aí vai acontecer isso quando elas forem chamadas de retas coincidentes. Caso contrário, não tem como, por exemplo, duas retas quaisquer se encontrarem em 2, 3 ou 4 pontos diferentes. Isso não tem como acontecer, tá bom? Então, voltando aqui, quando o gráfico das duas retas, ou seja, o gráfico das duas equações, se encontrarem em apenas um ponto, é porque esse ponto representa justamente a solução desse sistema, quer dizer, a resposta do sistema, tá bom? Então, graficamente, um sistema é chamado de SPD quando as duas retas se encontrarem em apenas um ponto. Uma outra possibilidade que nós temos é o sistema possível e indeterminado. Quer dizer, o sistema ele é possível ser respondido, é possível ser feito, mas a gente não vai encontrar somente uma resposta. Vamos analisar aqui, olha só. O sistema possível e indeterminado é carinhosamente chamado de SPI. E ele acontece quando nós tivermos graficamente duas retas coincidentes. Bem, o que são retas coincidentes? Duas retas quaisquer são chamadas de coincidentes quando elas estiverem uma em cima da outra. Ou seja, todos os pontos de uma reta forem iguais a todos os pontos da outra reta. E aí, nesse caso, como o ponto de encontro de duas retas, elas coincidem justamente com a solução de um sistema, aí nesse caso, então, é fácil identificar que nós temos mais de uma solução. E é justamente essa mais de uma solução que caracteriza um sistema possível e indeterminado, pois ele possui mais de uma resposta, tá bom? Um outro tipo, e não menos importante também, é o sistema impossível, ou seja, um sistema é chamado de impossível quando a gente não conseguir achar resultado, quando a gente não conseguir achar solução para esse sistema. E aí, nesse caso, pessoal, analisando o gráfico, repare que nós temos o seguinte, nós temos aí duas retas paralelas. Por que isso? Bem, duas retas quaisquer são chamadas de retas paralelas quando elas não se encontrarem, ou seja, quando elas não possuírem nenhum ponto em comum. E esse ponto em comum, não se esqueçam, é justamente o resultado de um sistema de equações. Ora, como duas retas paralelas não possuem ponto em comum, automaticamente, então, o nosso sistema não possuirá resposta, tá bom? Por esse motivo, então, que a gente tem aqui um sistema impossível. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando, nós temos sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado e o sistema impossível, ok? Vamos agora, então, para o nosso aplicando. Bem, pessoal, no nosso aplicando de hoje, em relação à nossa aula, nós temos aqui uma questão bem interessante. Acompanhe comigo. Ela diz o seguinte, Ricardo comprou uma calça e duas camisas e pagou R$ 240. Roberto comprou duas calças e três camisas e pagou R$ 405. Qual é o preço em reais de uma calça e de uma camisa, respectivamente? E aí nós temos em seguida 5 opções de resposta. Então, logicamente, nós estamos tratando da calça e da camisa de uma mesma loja, porém, compradas por pessoas diferentes. Repare que o nosso gabarito, então, a nossa resposta aqui é a letra E. Como assim? Nós temos aqui, então, como resultado, 90 e 75. Agora, por que a resposta é essa? Vamos aqui analisar. Inicialmente,
e nós estamos chamando o preço da calça de X e o preço da camisa de Y. A questão, ela deu duas informações, tá bom? Que é em relação à compra de cada uma das pessoas. Na primeira informação, ela disse que a primeira pessoa comprou uma calça e duas camisas e pagou R$ 240. Então, a equação feita ou formada em relação a essa informação é x mais 2y igual a 240. Beleza. A segunda informação me diz que o preço de duas calças e três camisas equivale a R$ 405. E aí, transformando essa informação numa equação, reparem que nós teremos 2x mais 3y igual a 405. E aí, nesse caso, onde é que entra a solução do sistema? Nós temos que procurar resolvê-lo por qualquer um dos métodos. Lembrando que nós temos o método da substituição, da adição, tá bom? E aí você pode escolher um desses dois e resolver o sistema. Resolvendo ele, a gente encontra como resultado x igual a 90 e y igual a 75. Ou seja, o preço da calça é R$ 90 e o preço da camisa nessa loja é de R$ 75. Como a gente conseguiu encontrar aqui uma resposta, um resultado para esse problema, isso quer dizer então que esse sistema ele é um sistema possível e determinado. Belezinha? Vamos agora então verificar as nossas considerações finais. Ok, pessoal. Nessa aula então a gente trabalhou a solução gráfica de um sistema de equações de primeiro grau. Lembrando que a solução gráfica ela se divide em três tipos bem importantes. Acompanhe comigo. Nós temos então a solução de um sistema linear sendo um sistema possível quando ele admite uma solução, ou seja, quando ele admite uma resposta, mas dentro de um sistema possível tem ainda uma classificação em sistema possível e determinado e sistema possível e indeterminado. Ora, um sistema é possível e determinado quando admitir apenas uma solução. E um sistema é chamado de possível e indeterminado quando admitir mais de uma solução para o sistema. Além disso, nós temos também um sistema chamado de sistema impossível, ou seja, ele é chamado de impossível quando não tiver nenhuma solução, ou seja, a gente não consegue encontrar nenhuma resposta para esse sistema, tá bom? E esse tipo de classificação, SPD, SPI e SI, ela influencia diretamente no gráfico do sistema linear, tá bom? No gráfico do sistema de equações de primeiro grau. Belezinha, pessoal? Então, muito obrigado à participação de todos. Não se esqueçam que nós temos atividades em relação a esse assunto no nosso caderno digital, onde você consegue acessá-lo na plataforma do Saber Mais. No mais, então, é isso. Obrigado, atenção, e a gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!